Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é do mercado automotivo. Está começando esse que é o primeiro episódio do Web Força das Fábricas, que é um podcast que vai levar para você novidades, curiosidades, pessoas e assuntos relevantes, tudo do meio automotivo, beleza? E para conversar com a gente hoje, a gente trouxe essas lendas da publicidade. Lenda não. Esses ícones da publicidade, principalmente para prosseguimento automotivo, né? Sim. Nelson Ferrão e o Wellington Delmônico, da agência Delmônico. Muito obrigado por vocês estarem aqui hoje. Muito obrigado, Wellington, primeiramente. Obrigado você, Vitor, da oportunidade aí de a gente estar apresentando o nosso projeto, trazendo aí um novo formato aí para o mercado automotivo. E Nelson também. Obrigado pelo convite. Realmente vamos tentar fazer a diferença aí com essa web, né? Com essa nova web que vai surgir. Que legal. O Web Força das Fábricas é uma coisa nova, né? Mas o Força das Fábricas já existe, né? E eu queria que vocês contassem um pouquinho a história aí de como surgiu, como aconteceu. Me conta um pouquinho. Sim, o Força das Fábricas, ele foi criado nos anos 2000, era um feirão itinerante, onde nós uníamos 4 marcas, né? Na época, as grandes marcas, Volkswagen, GM, Fiat e Ford, né? E aí onde nós levávamos grupos de concessionário em determinados locais em São Paulo, espaços, e ali se reunia no final de semana e se vendia em torno de 1.500 a 2.000 carros por final de semana. E naquela época foi uma revolução no mercado, né? Não se fazia com muita frequência esse tipo de evento. E aí nós tivemos o privilégio, né, a honra de startar no mercado esse evento. E o Nelson nos ajudou bastante no desenvolvimento desse projeto Força das Fábricas, né? Praticamente foi ocorreu a idealização de um feirão, né, que até então não existia. Não existia. A partir daí abriu até um horizonte aí para outros eventos, e até as próprias montadoras começaram a fazer os feirões de fábrica, né? Sim. Então aí surgiu a Chevrolet abrindo seus portões, não sei se você se recorda disso. Lembro. Fazia aquela chamada na porta da GM lá em São Caetano. A Chevrolet abre suas portas para fazer o feirão de fábrica, aquela chamada toda. Então, a partir desse evento, abriu o feirão Fiat, feirão Ford, feirão Volkswagen e assim por diante, né? E o Força das Fábricas, ele reunia as 4 montadoras, sim, né? Isso. E aí o que eu quero saber é que, assim, isso imagina que é um formato novo, né, que vocês tinham criado na época, e aí me vem a pergunta, como vocês conseguiram reunir as 4 montadoras? Que uma coisa é você falar com o lojista, né, outra coisa é você falar com o montador, né, com a montadora, né, no caso. Como foi para conseguir reunir essas 4 montadoras? Na ocasião, bem colocado, quebramos aí um paradigma, né, porque realmente era difícil você colocar, cada um queria a sua fatia do bolo do mercado. Mas de uma forma muito inteligente aí conseguimos reunir os 4 e mostrar que aquele evento que se iniciava era algo novo e que todos ali sairiam ganhando, né? Todos ganhariam com esse evento. E aí tivemos rodadas de negociações onde que cada marketing de sua montadora viu com bons olhos, não só pelo custo de investimento individual de cada marca, mas sim também a exploração de cada marca. E da época foi bem interessante, né? E aí, logo depois da terceira edição aqui em São Paulo, nós começamos a rodar Brasil. Então, fomos para outras cidades aí também com o evento. E aí pagamos aí para o mercado aí fora também.
Mas foi bem... Foram várias reuniões com as montadoras e apresentando o projeto. Eles perceberam aí que a união faz a força, né? Exato. É mais ou menos isso. Então eles perceberam que as suas marcas, né, que eram as marcas principais, né, no mundo automotivo no Brasil, as principais montadoras, unidas, né, elas poderiam fazer a diferença. E hoje a gente fala muito em experiência, né? A experiência, hoje tudo é experiência, né? Vale mais do que um desconto, vale mais do que um bom brinde, mas essa experiência ela foi inovadora, porque você pode imaginar, reunir dentro de um feirão todas as fatias ali necessárias para vender o carro, para fazer a documentação do carro. Então, era uma experiência diferente para o consumidor. Então, ele ia lá, ele sentava, ele via os carros expostos de todas as marcas disponíveis no mercado, toda a linha de produto ali dos fabricantes, né? Por exemplo, a Chevrolet com toda a sua linha, a Volkswagen com toda a sua linha de produto. Então, era uma experiência diferente que ocorreu naquela época. Então, fez muita diferença mesmo. Tanto é que o Wellington já comentou, o número de venda por final de semana era um absurdo, muito expressivo. Muito, né? muito expressivo mesmo. Hoje não acontece mais isso. Hoje não acontece. Com toda vamos dizer, os novos processos que a gente usa aí para fazer uma venda, para fazer um evento de venda, né? Não se chega a esses números, não. Hoje eu tenho uma base mais ou menos que antigamente, nos anos 2000, que um vendedor vendia, né, numa concessionária, hoje a loja inteira vende, né? É uma coisa que até... Mas assim, uma coisa que eu acho que é expressivo até para o mercado brasileiro é quando as marcas elas se unem para um prol maior, né? Então ela está alavancando o mercado, né? Sim. Então, talvez seja realmente isso que a Força das Fábricas fez naquela época, né, justamente para alavancar o mercado, né? Porque eu acho que, até porque você falou da experiência, era interessante que normalmente acontecia nos fins de semana também, né? Então era uma coisa que a pessoa ia lá para ficar com um pouco mais tranquilo e tal. E a estrutura era basicamente, parece um auto shopping, né? Vamos dizer assim, né? A estrutura, né, Wellington? E a estrutura a gente levava não só uma estrutura para venda propriamente do carro, mas sim, como você colocou, também uma espécie de lazer para a família no final de semana. Então, nós colocamos espaço kids, lanchonete, entretenimento infantil, pista de aqueles carrinhos elétricos. Então, assim, tinha todo um entretenimento, não só propriamente a venda do carro, mas sim para que a compra se tornasse prazerosa. Foi um dos pontos principais, né, dos eventos nos finais de semana, era esse entretenimento familiar, né? E ali você encontrava tudo ali, né? Exato. Tinha o Detran, era praticamente um poupa-tempo daquela época. Era Detran, era financeira, era praça de alimentação, cartório. A gente tem que pensar então, que era uma época que não tinha tanto acesso à informação quanto hoje, né? Não tinha nada de internet, era tudo na mão. Era tudo na mão. E hoje, assim, você quer... até a gente brinca o seguinte, antigamente o vendedor realmente precisava saber do carro, de tudo, de todas as coisas. Hoje, a pessoa vai lá na loja praticamente sabendo de tudo do carro, né? Isso. Então, quando a gente... pensa nesse ponto, era uma experiência muito maior ainda, né? Que a pessoa tirava dúvida, tudo certinho. Exatamente, E pode falar. Ele o vendedor naquela época, ele era um consultor, né? Ele tinha que saber tudo sobre o carro, né?
E ali você colocando as 4 marcas juntas, aí que ele precisava realmente saber do produto que ele estava vendendo, porque senão o concorrente do lado ali... Para ter o argumento do diferencial do produto dele em relação ao concorrente, né? E às vezes eu lembro que eu já fui em alguns feirões, assim, né? E eu lembro que eu era pequeno, mas eu já fui em alguns feirões dos anos 2000, mas eu lembro que o pessoal às vezes pegava os mínimos detalhes para ter a diferença realmente de alguma coisa ou outra, ou alguma coisa que pegava, assim, né? E me fala uma coisa também, pensando que vocês conseguiriam reunir as 4 principais montadoras, qual o impacto que vocês acham que teve, assim, no Brasil, assim, no país mesmo, a partir do momento que teve o Força das Fábricas como um sucesso? O impacto foi a própria venda, né? Foi o impacto. A experiência, como eu comentei, foi o impacto, né? Teve esse diferencial. E as montadoras na época observaram e viram assim, com bons olhos que o evento funcionava. Tanto é que, como eu comentei também, eles começaram a fazer seus próprios feirões, né? Os feirões de fábrica. Então o impacto foi muito positivo. Positivo. E depois que virou nível nacional também, foi embora, né? Embora. Entendi. E aí com a vinda de novas montadoras, como foi pro Força das Fábricas? Depois que na época tinha Fiat, Ford, Volks e GM. Exato. Isso? E aí qual... As principais, né? As 4 principais que... A gente já tinha outras marcas já que estavam se instalando aqui no Brasil, Toyota, né? Honda. Mas elas ainda não tinham essa força que as tradicionais montadoras até tinham. O produto delas era um produto mais elitizado, né? Ela não tinha tantos carros. Na época eles não tinham muito carro de saída, que a gente chama, né? Que era o carro mais popular. Entendi. Né? Essas outras marcas. O evento buscava o volume de venda. O volume de venda. Buscava volume. Entendi. Não era... por mais que a gente estava falando de experiência, no final das contas, o carro ali era mais o preço também. Exatamente. Exatamente. E aí, com a vinda dessas montadoras, elas entraram no Força das Fábricas ou continuou com as 4 principais? Não, continuamos com as 4 principais. Não houve uma interação e as próprias montadoras não queriam abrir para outros também. Então, a gente também respeitamos aí, porque foram eles também que juntos nos deram essa força de criar esse evento. Então, quando chegou as outras marcas, a gente não convidou eles para participar desse evento. Entendi. Mas deu uma mexida boa no mercado na questão das próprias montadoras, também a gente percebeu, de se inovarem, né? Inovação de produto, lançamento de produto, começou a entrar um pouco mais de tecnologia também nos carros, né? Que era muito pé de boi, né? Os carros. Aí começou a melhorar bem. Até a própria a chegada da Hyundai, né? Deu uma cutucada. Deu uma cutucada, que foi nessa época, a chegada da Hyundai, né? Então, deu uma boa mexida no mercado. Eu, pela minha experiência, né, o HB20 foi um divisor de águas ali, né, da Hyundai, né? Foi uma coisa que veio... Na verdade, o maior produto da Hyundai hoje, que até hoje foi vendido aqui no Brasil, foi a Tucson. Foi a Tucson? Tucson. Foi o carro de maior venda, foi aonde que a Hyundai se consolidou mesmo aqui no Brasil, veio, chegou e ficou. Foi com o produto Tucson. A Tucson no exterior ela não passou de 2010. Aqui aí ela virou a X35? Isso. E com o nome de Tucson lá fora, né? Aqui lançaram ela com esse nome, mas continuaram com a Tucson antiga porque tinha mercado. Era para ficar até 2012 e foi estendido até 2016, só para você ter uma ideia, porque não parava de vender. Então eles produziram mesmo aqui no Brasil. E com isso chegou a Kia também, né? Sim. A Kia também chegou no Brasil
e trouxe o carro concorrente, que é muito parecido, que é a Sportage. Aham. Né? Sim, que é muito parecido. Eles tinham praticamente a mesma plataforma, né? É que essa vinda, né, agora a gente vê principalmente, dando um gancho aí para os dias atuais, a gente vê muito carro, que assim, a gente está falando, quando a gente fala de Fiat, Volkswagen, quando a gente fala de GM e tal, a gente está falando de tudo carro europeu, né, ou americano, né? Sim. Então, quando a gente entra para a parte oriental do mundo, né, que é Toyota, Hyundai e tal, e agora a gente vê, né, tantos carros chineses agora, né, com a BYD, enfim, todas a Aval e tal. GWM. Não, a BYD é da China. BYD é China. Aí, então assim, como vocês veem o impacto disso no mercado de hoje? Por exemplo, de ter tantas novas montadoras, principalmente agora com a vinda dos carros chineses e etc., carros japoneses. A gente tem a Nissan também, né, que veio depois de um tempo. Como vocês veem isso para o mercado hoje automotivo? Eu lembro bem quando começou a chegar aqui os chineses aqui com a Jaque, com a própria Chery, e eles vieram para marcar território, na verdade. Os produtos eram bem inferiores, bem complicados. Né? Não conseguiram emplacar na ocasião, né, Nelson? E eles vieram com um caminhão de dinheiro, pegando aí uma grande, só para você ter uma ideia, não vou citar o nome, mas um grande grupo de concessionário, e chegaram com um caminhão de dinheiro do dia para a noite e trocaram a bandeira. E todas aquelas lojas, aquele grupo virou Jaque, por exemplo, né? Então foi um boom no mercado, né? O maior vendedor da montadora X agora tinha virado Jaque. Então deu uma mexida no mercado, porém com um produto inferior, né? Acabou depois não se consolidando. Mas hoje a gente percebe que os produtos que estão vindo de lá são muito bons, sim, de alta tecnologia, né? A gente percebe isso. E tanto é que eles estão incomodando as montadoras tradicionais. Sim. Elas incomodam, né? E por isso que o mercado está aquecido. Estão sempre sempre se inovando, as montadoras estão sempre apresentando coisa nova, estão apresentando novas tecnologias, estão trazendo elétricos também, né? Porque é um mercado que está pulsando aqui no Brasil. E eles estão trazendo. Os híbridos também, né? Os híbridos os elétricos, a gente vê a Chevrolet, vai trazer agora um jipinho lá, elétrico, é produzido na China. Exato. Mas vai chegar com um preço acessível aqui para nós. Tá vindo mais chinês aqui, a Nata, por exemplo, tá vindo com um concorrente direto para abrir o ID, o Dolphin, que é o carro de saída. Tá brigando com a Renault, com o Kwid elétrico, então quer dizer, a briga tá aberta, né? A briga tá aberta, eles estão incomodando bastante. E isso faz com que com as estratégias de marketing e também o mercado fica aquecido, né? Fica bem, fica uma briga boa. Principalmente que talvez você brigar com a China em termos de custo é um pouco complicado, né? Exatamente. Isso é complicado. Né? Então, é uma coisa que acho que as concessionárias tradicionais, elas, principalmente as que a gente estava falando lá atrás, algumas estão até se adaptando, né? Principalmente com os veículos híbridos. Tem agora, a maioria dos carros de linha mais de primeira linha, assim, já estão vindo com pelo menos híbrido, assim, né? Então, eu vejo que isso vai também aquecer o mercado e a gente vai ter que se adequar a isso, né? Isso que a gente está vendo é global, né? Não é nível Brasil, né? Sim, exato. E como vocês veem essas novas essa nova evolução do mercado daqui para frente? Como vocês enxergam que vai ser tipo, só híbrido, vai ser
Vai ter só elétrico, a gente vai ter uma diminuição de custo no elétrico. Pelo que eu sei, vocês podem me corrigir se eu estiver errado, assim, o veículo elétrico lá fora era para ser um custo-benefício, né? Aqui no Brasil já não é tanto, ele vem com um valor mais caro, né? Sim. Vocês enxergam que talvez isso daí possa mudar, possa ter alguma coisa ou não? Como vocês enxergam o futuro daí do mercado automotivo? Eu acredito que o mercado, principalmente o nacional, ele continue mesclado com o carro elétrico, com os híbridos e a combustão. Não acredito que nos próximos 5 anos esse cenário mude. Acredito que esse cenário ele continue aí durante um bom tempo, né? Acredito que sim. O mercado, tem muita gente que ainda prefere o carro à combustão. Não se sente muito confortável com o elétrico, mas eu já tenho amigos que trocaram para carro elétrico e estão super satisfeitos, apaixonados pelo carro, né? Não só não pela economia, mas pela tecnologia que os carros eles vêm, né? Os elétricos hoje, né? Então, eu acho que ainda vai ter essa mescla ainda de pessoas nos três segmentos, né? Eu vejo assim também. É um período de acomodação mesmo, até se encontrar aí os nichos, né, de cada produto. Eu acho que é mais ou menos isso. Tanto é que algumas montadoras, as chinesas, por exemplo, elas estão fazendo as campanhas assim, tipo mar aberto. Onde você entra, você é impactado, né? Você entra em qualquer portal, qualquer coisa, você é impactado com ele. Por quê? Porque eles não têm um público definido, né? Então eles estão atirando para todo mundo. E estão investindo muito pesado, né? Aí você também olha para os grandes grupos de concessionários, que eles também estão diversificando suas bandeiras. Sim. Eles continuam com as tradicionais, mas também estão recebendo essas bandeiras novas com elétricos, né? Então eles também estão se preparando, o mercado, estão apostando até essa acomodação, porque eu acho que vai ter público para cada tipo de veículo, vai ter esse público. Até porque também as tecnologias que estão vindo com esses carros, elas são mais do que propriamente para o carro, né? Esses dias eu vi uma publicação que falando assim, olha o que eu faço durante o meu carro. Aí o cara jogando no carro, o cara vendo televisão, vendo um monte de coisa enquanto o carro carrega. Então é muito mais do que propriamente você se locomover com o carro. É tipo o smartphone comparado ao celular antigo, né? Exatamente. Eu vou além. Tem uma tomadinha que você coloca, você pode ligar lá um liquidificador. Qualquer no coisa. Carro. Você pode ligar um aparelho de barba no carro. Exato. Não, isso não é tão longe, porque em termos de conteúdo, você pode ver que na China tem gente que mora em carro elétrico. Tipo, tem gente que cria conteúdo falando, ó, como eu moro no meu carro elétrico. Então é isso que você está falando mesmo, realmente, né? Talvez essa briga até mesmo na questão dos chineses aqui, vai ajudar até, de repente, um futuro aí, redução de imposto, né? Para que tenha uma briga mais equilibrada, né? Mais equilibrada. E vai ajudar a gente a adquirir esses produtos com um custo mais justo, né? Mais justo. Eu vou falar do Tesla, por exemplo. Eu fui numa loja da Tesla, lá na Califórnia, por exemplo, em Los Angeles. Eu fiquei abismado de ver o valor da prestação. Você dava $3.000 de entrada e você pagava uma prestação de $349 por mês num Tesla. Mesmo convertendo, é um absurdo. É um absurdo. Quer dizer, então existe um incentivo muito grande para que você adquira um carro elétrico.
Exato. Né? E novo, né? E novo, zero Novo, quilômetro, zero, né? A gente tá... Então aqui a gente está muito longe disso, né? Estamos muito longe, infelizmente estamos muito longe. Eu acho que isso é, com certeza, talvez lá seria o mundo perfeito porque a gente tem aqui. Hoje que se fosse, vamos supor, se a gente ganhasse o que ganha lá também, a gente pagaria R$300 aqui, que a gente está falando, né? Mais se ou a menos gente isso. tivesse isso numa Um parcela. por um. Isso eu acho que nem moto a gente consegue. Não consegue. Não. Esse financiamento. Mas nem um veículo elétrico, um patinete. Não e vamos falar um pouquinho de marketing então, né? Vamos entrar na parte assim. Vocês vendo hoje assim, a quantidade de montadoras que tem hoje, a quantidade de montadoras que estão vindo e de carros, né? Que também, quando a gente fala de montadoras, não são só... não é só a marca, cada marca vem com um monte de carro que hoje você passa na rua. Antigamente você olhava assim e falava, é o Gol, é o Golf, é o Vectra tal. E hoje você não sabe, você passa um carro na rua, às vezes você nem imagina qual que seja, né? Não é novo. E como vocês veem a estratégia de marketing voltada para o mercado, para o segmento automotivo, né? Com tanta montadora hoje, com tantos carros? A gente vê com bons olhos, né? A gente gosta muito. Para nós é maravilhoso. Principalmente quando a gente vai pegando umas continhas. Vai pegando uma BYD aqui, uma GWM ali. É muito bom, muito bom para a gente como agência, é muito bom. Mas falando do Força das Fábricas, na verdade, a gente viu esse momento, como você mesmo falou, assim, inúmeras marcas chegando, né? A gente viu que seria um bom momento agora para a gente resgatar esse Força das Fábricas lá dos anos 2000. A gente buscou esse DNA, né? Que vem dele, na verdade, vem do Wellington, esse DNA de feirão, e a gente tá resgatando porque a gente está sentindo que o mercado está precisando de novo dessa experiência. Sim. Essa experiência que ocorreu lá no passado, da gente fazer um volume de venda muito grande, e a gente vê que é possível sim fazer também esse mesmo volume de venda agora também, né, com Força das Fábricas. É claro que é bem diferente do marketing que a gente agia no passado. Hoje a gente até fala na nossa agência que a gente é online, né? A gente é uma agência off e on, porque nem pode ser nem on e nem só off, nem só off e nem só on. Né? Você tem que ser online hoje, porque senão você não atinge todo mundo. Exato. Que você precisa atingir, né? E a gente vê isso com muito bons olhos. A gente está resgatando isso com ferramentas novas, abordagens novas, né? A gente tem uma equipe hoje, né, Wellington, passando por treinamento mesmo, para poder fazer esse evento. Porque não adianta você vir com aquela receita antiga, né, do feirão, sem uma abordagem nova. Você não vai atingir os objetivos, né? Não vai atingir o número de vendas. Então existem ferramentas hoje que nos ajudam, né, a fazer uma boa de uma campanha, uma geração de leads quentíssimas, que você vai trabalhar esse pessoal, esse público, e vai trazer ele e vai fechar negócio. Então a gente vê dessa forma, né? Exato. Agora há pouco tempo a gente teve aí as acelerações de vendas, né? Exatamente. Então aí você vê que funcionou. Eu mesmo fiz, né? Eu fiz lá no Grupo Carreira, que eu passei por lá. Eu fiz lá, a gente fazia lá o dia D. Dia D. Nós fizemos lá na época que eu estive lá com eles, quase 5 anos que eu estive lá, nós fizemos 20 eventos, né? Vendia de verdade. A gente falava, quando a gente ia fazer o treinamento com o pessoal da concessionária, porque a gente fazia por concessionário, a gente falava que a gente ia vender 1 mês e 1 dia, os caras, tá de brincadeira. Né? Não, vai vender 1 mês e 1 dia. E vendia mesmo. Não, exato. Vendia 1 mês e 1 dia.
Se aquela loja ela faturava 100 carros no mês, a gente vendia aproximadamente 100 carros também naquele evento. Naquele dia. A gente vendia 100 carros também. Né? Um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, mas fazia Na média era... um mês e um dia. Não, exato. Então, foi através de prospecção, né? A gente tem que dar um crédito aqui para o Alexandre Jaque, né? Porque exatamente. É o verdadeiro idealizador do... Criou esse todo mundo aí hoje fala que eles que inventaram, né? Aí vem um fala, eu que inventei, aí conta uma história, aí vem outro fala que inventou. Mas o verdadeiro pai... Mas o pai mesmo foi o Alexandre Jaque, a gente tem que tirar o chapéu para ele. E aí a gente acabou usando mais ou menos a receita dele e funcionou mesmo. Só que hoje mudou. Já mudou. Hoje a gente tem que ter uma plataforma de CRM, a gente não pode mais fazer ligação, né, para prospectar. Então não é mais possível fazer isso. Mas existem outras ferramentas que aceleram a venda também. E o nosso feirão, ele está atualizado. Ele está no mundo atual. Sim. Ele está agora. Ele está aqui no ano de 2025. Né? Ele não está mais nos anos 2000. Né? Que era só TV e rádio, né? E jornal. E jornal nacional. Não podemos esquecer do jornal impresso. Jornal impresso. Então, que ainda existe, mas não é um meio tão... caiu bastante. Caiu bastante. Então a gente gastava bastante. Revista também. A mídia impressa era muito forte. Num evento desse aqui, a gente soltava aquele canhão no Jornal Nacional mesmo. Gastava aquela bala. Exatamente. No meio do Jornal Nacional, porque ia dar resultado. E dava, né? E dava. Ainda dá, né? Não, como você falou, não é nem on nem off, né? Não é nem só on nem só off. Sim, né? Não, a televisão é importante, sim. Mas existe hoje outros canais, não só os abertos, né? Tem os canais de assinatura que também dão bastante bom retorno na mídia. O que eu costumo dizer é assim, é uma cadeia, né? Hoje você é impactado na televisão, no seu horário matinal ali, da sua saída, você está indo para o trabalho, ou você está aqui no celular, né? Ou está no rádio do carro, e de alguma forma você é impactado ou por rádio ou no próprio Spotify hoje, né? Tem outra ferramenta aí de divulgação, e as suas redes sociais, é onde você vai buscar o seu produto. Então, assim, é uma cadeia de impactos aí que a gente fala, né? O on e off, que aí a pessoa ela vai pesquisar, como você colocou aí um tempinho atrás. Hoje o consumidor ele chega muito determinado já no produto que ele quer. Então, ele foi impactado, ele vai aqui no celular dele, aqui, ele pesquisa e vai atrás do seu produto, do seu carro, né? Então, hoje a gente trouxe o Força das Fábricas justamente nesse formato. Com essa inteligência de mídia, da mídia criativa, tanto on quanto off, né? Eu acho que é uma coisa muito importante porque, como a gente comentou anteriormente, o mercado automotivo deu uma queda em geral, né? Se você for comparar aos anos 2000, a gente não vende a quantidade de carros que vendem hoje, né? E assim, porque hoje se vende bastante carro. Mas hoje você divide, no mínimo, falando aí, em 10, 15 bandeiras hoje nós estamos aqui no Brasil, né? Então, assim, continua se vendendo carro, continua se vendendo muito carro, mas se dividiu. Então, dividiu o público, né? Então, aquele concessionário que outra hora vendia 600, 700 carros mês, hoje ele vende em média de 120 a 150, porque um outro montador, um outro concessionário pegou uma fatia dele. Né? Porque o brasileiro, né, em geral, ele é apaixonado por carro, né?
a gente fala que São Paulo ela não anda de tanto carro que tem em São Paulo. Hoje, se você, num trajeto de 10 quilômetros da sua casa, você às vezes leva 40 minutos. Ou mais, né? Ou mais. Mas a pessoa ela tem a paixão pelo carro, né? Exato. Ela gosta de estar dentro do carro. E hoje, né, a facilidade que você tem aí, as pessoas de tecnologia dentro de carro, o cara quer ficar mais tempo dentro do carro, né? Exato. E uma prova do que ele está falando também é as próprias montadoras, né? Você vê quantas plantas, né, de fábrica foram desativadas, por exemplo. Né? Então, hoje, uma Volkswagen, por exemplo, tinha 4 plantas, hoje ela tem 2. Exato. Uma Chevrolet, ela tinha 3, 4 plantas, hoje já tem 2. Né? Isso assim, né, até dando uma cutucada ali, mas assim, é um assunto que a gente pode falar até em outro podcast, mas assim, isso sem a gente falar da parte de locadoras que compram por frota e tem um impacto gigantesco, porque hoje tem muita pessoa que está locando o carro ao invés de comprar um carro. Sim. Né? Sim. Principalmente se for motorista de aplicativo, etc. Tal. Então, eles estão preferindo, e como uma locadora tem poder de compra ali, eles vão comprar muito mais barato do que uma pessoa física, né? E outra, nas próprias concessionárias hoje você tem setor logístico, né? Você pode fazer uma assinatura, por exemplo, numa Volkswagen, uma concessionária Volkswagen, você pode fazer uma assinatura lá. Na Chevrolet é a mesma coisa, você faz uma assinatura. Você aluga direto da concessionária hoje. Não, e você vê que isso foi impacto da própria locadora, então é uma coisa que impactou o mercado, né? Mas vamos deixar isso para um próximo podcast. E falando em podcast, vamos falar um pouquinho do Web Força das Fábricas, né? Como a gente... O que vai ser daqui para frente, qual é o objetivo. Me conta primeiro como surgiu a ideia, como veio de transformar toda essa parte do Força das Fábricas que já existia em uma plataforma digital com conteúdo e etc. Me conta um pouquinho. Essa daqui nós vamos deixar também para a próxima. Para a próxima, vamos deixar o pessoal curioso. A gente não pode entregar o ouro para o bandido. Não pode, tá. Nós vamos deixar isso para uma próxima, né? Vamos deixar eles curiosos aí, mas vem coisa boa por aí. Essa plataforma realmente vai vir para criar uma máquina de venda, como a gente fala. Como a gente fala, exatamente. Fim. E o podcast que a gente traz como... Na verdade, não só como podcast, né? Mas em conteúdo geral, e como isso impacta no marketing para o setor automotivo. Bom, o podcast, o objetivo dele é ser o informativo desse mundo automotivo. Né? Não só do que nós batemos um papo agora aqui, sobre venda, sobre concessionários, sobre marcas, mas também sobre lançamentos, né? Sobre o mercado, sobre financiamentos, né? O mercado automotivo ele é muito grande, né? Ele não é só a venda do veículo, ele é a pré-venda, ele é a venda, ele é o pós-venda, né? Ele abre um leque para outros setores, que é o blindados. Então é um mercado gigantesco, né? E a gente, através desse podcast, a gente vai querer trazer essas informações. Tudo que for de novidade, aí a gente está querendo passar para os nossos ouvintes, né? Também, os telespectadores. Ouvintes. E a gente quer, na verdade, a gente tem uma ambição. Né? A gente tem uma ambição. A gente está bem focado nisso. A gente quer que esse podcast seja também um termômetro do mercado. Ambição não, objetivo, né? Não, é ambição. Objetivo. É uma ambição boa. Né? Ambição boa. Não, mas eu acho que o mercado está precisando desse termômetro. Principalmente que assim, como a gente está falando de celular e tal, eu posso publicar uma coisa aqui falando assim, a Chevrolet vai sair do Brasil amanhã. Isso não é verdade, entendeu? A gente ter um veículo do setor de forma confiável,
putz, eu acho que, na minha opinião, Sim. e eu acho que tá faltando, né? Acho que tá faltando um veículo que realmente a gente possa confirmar as informações, a gente pode ver realmente em primeira mão algumas notícias. Sim. E assim por diante, até mesmo pro nosso público-alvo, né? Falando de marketing aqui, a gente ter dicas e etc. Então, eu particularmente estou muito ansioso para os próximos episódios para a gente conseguir... E nós aqui também, né? Nós também. Transformar nesse termômetro. E aí eu quero saber também o que você acha, o que vocês acham, na verdade, de impacto que esse podcast, essas informações, assim que a gente alcançar esse objetivo que você está falando, essa ambição que vai ter de impacto para o mercado automotivo. Pô, você fez uma pergunta que eu não sei responder, cara. Essa criou uma interrogação grande aqui, né? Ô, Vitão, eu acho que nós cobrimos tudo. Acho. Sim. Sim. Acho que sim. Então, o que você acha? Não, eu acho... O Tom até sumiu daqui. O Tom já foi. Ele não tá nem mais aqui. O Tom foi embora. O Tom já foi. Não, mas eu acho que a gente cobriu. Cobrimos. É muito legal. Então, gente, muito obrigado por vocês estarem aqui hoje, por esse primeiro podcast que a gente está fazendo aqui. Espero imensamente que a gente possa conversar novamente por outros assuntos e etc. E que esse veículo seja realmente esse termômetro que a gente tanto espera para ser não só o podcast, mas também um evento Força das Fábricas que pode realmente mudar o mercado e voltar a ser talvez o que era aquela força de venda, né? Força de venda. É a máquina de venda que a gente está buscando. Realmente, espero do fundo do meu coração que tudo isso dê certo. Acredito 100% que isso vai dar certo. A gente não pode revelar, né? Mas nos próximos um spoilerzinho. A gente traz aí, ó. Tá bom. Aos poucos a gente vai revelando. Vai revelando aos poucos. Mas tem coisa boa, né? Com certeza. Então, gente, muito obrigado, Nação, muito obrigado, Wellington. Obrigado, Vitor. A gente que agradece. Obrigado, Vitor. A gente agradece aí a oportunidade de trazer o nosso produto aí. Valeu. E para você que ficou até o final, meu muito obrigado também. E já vou pedir para você deixar o like e compartilhar com todo mundo que você acha que vai gostar desse conteúdo. Siga a gente no YouTube, Spotify, todas as plataformas que a gente vai estar em todas lá, TikTok, Reels e etc, tá? Então segue a gente lá, deixa o seu like, já segue a gente nos nossos canais, ativa o sininho e etc, tá bom? Por hoje a gente vai ficando por aqui com esse que é o primeiro episódio do Web Força das Fábricas. Até o próximo episódio.